Oi, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas independente do horário, eu espero que seja bom para você. Seja bom dia, seja boa tarde, seja boa noite, seja bom para você. Gente, tem tempos que eu tô querendo gravar o meu testemunho aqui, né? Deixar aqui no canal. Tem muito tempo, mas eu fico procrastinando. Falei, não, mas hoje eu vou contar. Então eu sentei aqui e vim contar para vocês como que Deus me fez mãe de filhos depois de 3 abortos. Deus me deu o João William e o Samuel William. Deus me deu 2 filhos depois de 3 abortos, quando eu já pensava mais que eu não ia ter filhos. Deus me agracia e me faz mãe de filhos. E se você já teve vários abortos, não desista. Não desista, porque Deus vai te dar filhos. Se você não consegue engravidar, não desista, porque maior é Deus quem fez a promessa e ele vai cumprir. Deus ressuscita mortos, faz cego ver e enxergar. Deus abre ventre, abre útero, e se você não tem filhos, Deus vai te dar filhos. Não desista, não desista. Creia em Deus. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais que a gente pede, muito mais que a gente sonha, muito mais que a gente imagina. Porque para mim parecia uma coisa impossível, porque eu não tinha problema para engravidar. O meu problema era segurar. Não segurava. Então, se Deus não sustentasse a minha gravidez, então não tinha jeito para mim. Quem que ia sustentar? Eu iria sustentar? Médico iria sustentar? Não, se Deus não sustentasse, não era possível eu ser mãe. E eu casei no ano de 2000 eu casei, na virada ali do século, eu casei. 2002 nós resolvemos ter filho. Eu lembro que eu engravidei em janeiro, acho que fevereiro eu já estava grávida. Só que foi uma gravidez muito curta, foi apenas, eu acho que umas 4 semanas, um mês, abortei. E foi muito triste, porque assim, nossa, eu já imaginava tudo. E eu era bem nova, eu tinha 22 anos, já estava com 22 anos quando eu tive o meu primeiro aborto. Eu lembro que na época eu não tinha máquina de lavar roupa, eu só tinha um tanquinho. E eu fui lavar era um cobertor, não rodava no tanquinho e eu fui lavar esse cobertor na mão. Quando eu levanto ele para poder torcer, eu senti quando abriu. E naquela época não existia rede social assim, WhatsApp, Instagram, Facebook, não existia nada disso de rede social. Eu acho que naquela época só existia MSN, nem sei se existia isso. Então não tinha como eu avisar meu marido. Meu marido estava trabalhando, ele trabalhava na época na Sadia, também nem lá nem entrava celular, né? Porque ele trabalhava numa área lá que era fechado de tudo, só se eu fosse lá na porta da empresa mesmo. E eu tive que esperar ele chegar. Quando ele chegou, me levou para o hospital, constou que eu estava com aborto. No outro dia eu voltei, fiz o exame, meu útero estava todo sujo com o resto de aborto e os médicos resolveram fazer a curetagem. Gente, contando isso aqui parece simples, mas meu coração doía tanto, eu chorava tanto. Mas você sabe, perdeu esse, eu engravido de novo, Deus vai me dar outro. E olha que na família da minha mãe e do meu pai, todo mundo é fértil. Não tem histórico de aborto. A não ser minha avó paterna, ela teve 2 abortos, mas ela foi mãe de 8 filhos. A minha avó, mãe de 10. Todas as minhas tias tiveram filhos e não tem histórico de aborto. Perdi esse aborto, tive esse aborto, chorei muito. Só que a médica não me falou, olha, Janete, quando você vai ter que esperar mais ou menos uns 6 meses para poder engravidar de novo. Não falou, não. Fez a curetagem e eu fiquei de repouso. 40 dias depois eu já estava grávida. E eu fiquei toda feliz porque eu estava grávida, agora vai. Eu tive aquele aborto, mas agora vai. E essa gravidez durou mais um pouquinho, durou 2 meses, questão de umas 8 semanas, porque daí já saiu muita coisa, meu organismo foi expulsando várias coisas. E eu estava em Goiânia, era férias do meu marido, a gente tinha ido para Goiânia, eu lembro que eu senti uma cólica. E eu perguntei pra minha mãe assim, mãe, a senhora sentia cólica quando estava grávida? Minha mãe falou assim, pouquinha coisa, que eu acho que é o bebê encaixando no útero. E eu segurava,
na minha cabeça, eu não ia deixar, eu travava tanto que na minha cabeça eu falei assim, por aqui esse bebê não passa, né? E eu lembro que eu fiquei quietinha, nem movimentava, e era tanta cólica, eu não contei pra ninguém, pra não preocupar, fiquei quieta. Quando foi de madrugada, eu senti tanta dor, mas tanta dor, mas tanta dor, era uma dor que abria minhas costas. Era uma dor assim de parto mesmo, porque eu tive parto normal. Era uma dor muito grande, e era mês de junho, frio, um frio que tava. E eu falei assim, eu vou levantar, eu vou lá no banheiro pra ver o que tá acontecendo. Quando eu passo no corredor, assim, eu senti quando abriu e desceu. Chego no banheiro, uma bola desse tamanho. Eu peguei aquela bola, eu sabia que o meu bebê estava ali, que tinha um bebê ali. E eu contando agora pra vocês, parece assim que foi tão assim fácil, mas foi muito dolorido. Foi muito doído. E eu sabia que meu bebê estava ali, joguei no vaso, dei descarga, aí veio hemorragia. O meu esposo ligou para um pastor nosso, que era nosso pastor quando nós morávamos em Goiânia, porque nisso eu já morava em Uberlândia. Eu estou aqui em Uberlândia desde 2002, desde 2002 nós estamos aqui em Uberlândia. E ele me levou para o hospital e uma hemorragia que nada segurava, nada. Por fim, eu cheguei no hospital, eles colocaram uma fralda geriátrica para poder segurar. E eu lembro que no dia o médico não podia fazer minha curetagem, porque era um médico amigo nosso. Eu fui para um hospital particular, ele era dono do hospital, então era ele que ia fazer minha curetagem. E era sexta, era um dia de sexta-feira. Eu fiquei o dia todo sem comer e sem beber, porque qualquer hora ele poderia fazer a minha curetagem. Não deu para ele fazer minha curetagem naquele dia. Um frio no hospital. E eu lembro que chegou outra menina, uma moça lá, que tinha tentado aborto em casa, sozinha. Ela tentou um aborto em casa, porque quis, provocando um aborto. Ela chega no hospital, os médicos dá remédio e segura o bebê dela, salva o bebê dela. Nessa hora eu chorava tanto, Senhor, eu querendo ser mãe, aqui chorando porque eu perdi meu filho. Outra pessoa que não quer filho, que tenta um aborto, o Senhor segura o filho dela. E eu tava longe da minha mãe, longe do meu esposo, eu não tinha ninguém comigo, porque eu não poderia ficar acompanhante, porque tinha outras mulheres no quarto. E eu sozinha lá, me sentindo abandonada, o dia todo sem comer e sem beber. No sábado, à tarde, sábado de manhã, amanheceu eu sem comer, eu vi as pessoas comendo e bebendo. E eu só no soro, e eu com sede, eu lembro que eles não queriam me dar água, eu bebi até água do lado do banheiro, fui lá no banheiro, bebi água lá da torneira, porque era muita sede. E o médico já foi fazer a minha curetagem, já era sábado à tarde. Então eu fui comer, já era sábado à noite que eu fui comer. E eu lembro que eu tive o meu primeiro e o segundo aborto. Aí eu pensei assim, aí o médico falou assim, Janete, pelo amor de Deus, por que você foi engravidar? Eu falei, doutor, eu não sabia. Ele falou, não, agora você tem que esperar pelo menos 6 meses, seu útero tá fraco e ele precisa fortalecer. Eu pensei assim, sabe de uma coisa? Desculpa, eu não vou engravidar mais não, não vou engravidar, vou esperar. Isso era 2002. Quando foi em 2008, 2009, eu engravidei de novo. Eu engravidei novamente. Aí eu falei, não, agora vai. Eu tinha uma cliente médica, ginecologista, ela falou assim, Janete, agora você vai engravidar. Eu vou te acompanhar. Aí ela me deu progesterona antes, pra mim começar a fazer o uso da progesterona antes. Gente, eu fui ali pegar uma água porque tava ruim um negócio na garganta aqui. E daí eu lembro que ela falou assim, não, você vai começar a tomar progesterona antes e agora você vai engravidar e eu que vou te acompanhar e você não vai perder. E eu, beleza. Comecei a fazer o uso da progesterona. A minha dificuldade não era engravidar, a minha dificuldade era de segurar. E eu lembro que eu engravidei novamente. Tornei perder o bebê. E eu lembro que eu comecei a sentir uma dor tão forte no meu ovário direito, que essa dor descia pra perna, que eu não tava dando conta de dar o passo. Eu lembro que eu tava atendendo uma cliente, e quando terminou eu liguei pra minha médica, eu falei assim, eu acho que eu tô com um aborto. Ela falou assim, vai pro hospital.
E eu fui pro hospital, chegou lá, eles verificou, o médico que estava no plantão, não era ela, mas eram os amigos dela. Ele fez o teste e falou assim: olha, você não abortou ainda, você vai ficar internada essa noite, nós vamos te dar remédio. E eles me deu o remédio para poder segurar. Quando o dia amanheceu, eu não lembro qual era o valor do meu beta. Mas quando o dia amanheceu, eu repeti o meu beta de novo. Quando o dia amanheceu, a médica falou assim: Janete, você vai ser transferida para a UFO. UFO aqui é o Hospital de Clínicas, que é UFO, é a Universidade Federal de Uberlândia. Então é o hospital, né, da Universidade Federal, Hospital de Clínicas de Uberlândia. E a gente vai te mandar para lá, porque eu estava no público. Como essa cliente me atendia na rede pública, então eu estava no SUS. Que, por sinal, fui muito bem tratada. E daí, eles falaram assim: você vai ser transferida para lá. Eu falei: eu não acredito. E eu lembro que na época eu tinha ouvido um testemunho da Fernanda Brum, que ela disse que quando estava grávida do Isaac, ela teve um diagnóstico que ele tinha morrido dentro do ventre dela. E ela não aceitou, ela orou na barriga dela e Deus ressuscitou o Isaac no ventre dela. E eu tomei para mim isso, assim, eu também vou orar, e eu orava no meu ventre. Cheguei lá no hospital, eles fizeram um teste, eu ainda tinha sinal de gravidez, mas fez a ultrassom, eu não tinha nem sinal de gravidez e nem sinal de aborto. E o meu beta caindo. E eu acreditei tanto, eu comecei a orar que meu beta começou a subir. Meu beta começou a subir, subir, e eles não te dão alta enquanto você tá daquele jeito, né? E eu fiquei, o meu beta subindo, era muito pouco, subia pouco, porque tem que ficar dobrando, ele não dobrava, mas ele continuou subindo, porque eu acreditei tanto que Deus poderia ressuscitar o meu filho dentro do meu ventre, que o meu beta não caía. Era tanto, só para você ver o psicológico, tá, gente? O tanto que o psicológico é forte. E até que passou uns dias, eles falaram assim: Janete, nós chegou, a gente discutiu o seu caso aqui. Você deve estar com algum tumor, porque você não tem sinal de gravidez, mas o seu beta não cai. E quando eles falaram isso, aí eu realmente eu criei que eu tinha abortado. E eles falaram: nós vamos repetir daqui 2 dias seu beta, se não tiver caído, nós vamos investigar para ver se não é outra coisa. E quando eu desisti de realmente ter ficado grávida, eu voltei lá, meu beta já tinha zerado, já tinha caído 2 dias depois, já tinha caído. Só para vocês verem o tanto que os pensamentos da gente são poderosos. E eu lembro que eu e meu esposo chorando, porque nós tinha perdido mais uma gravidez. Gente, é tão triste. Quem já teve aborto vai me entender. Quem já perdeu vai me entender. Porque a gente sente uma vergonha. Nós sentimos uma vergonha tão grande. Não é nem culpa da gente de ter tido aborto, mas mesmo assim a gente se sente muito envergonhada quando as pessoas vêm te dar uma palavra de ânimo, de consolo. Aquilo ali é uma tristeza, é uma vergonha tão grande que olha que eu falava pro meu marido: ó, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém que eu tô grávida. Deixa a gravidez firmar, mas mesmo assim ele contava. E eu tava chorando tanto, tanto, eu chorava tanto que Deus usou a irmã Júlia para poder falar comigo, orar por mim, e falou assim: minha filha, eis que hoje eu curo você e a sua descendência, e tu não terás mais aborto, tu terás filhas e filhas, e eles me louvarão. Essa foi a palavra de Deus. E eu peguei nessa palavra. Na época que eu estava lá no hospital das clínicas, tinha o filho de uma irmã da igreja, sobrinho de uma irmã lá da igreja também, a família dele era de lá. E ele pegou, falou, ele estava fazendo residência em ginecologia, ele perguntou assim: Janete, você quer saber por que você aborta? Eu falei assim: eu quero, Hugo. Hoje o Hugo já é formado, já tem muito tempo. E eu falei assim: eu quero saber. Ele falou assim: não, eu vou te mandar lá pro laboratório de fertilidade. E quem é o médico lá responsável é o doutor Túlio. Eu vou te mandar para a equipe dele e eles vão descobrir por que você aborta. Eu lembro que eu investiguei de setembro até dezembro. Eu investiguei a causa, para saber a causa do aborto. Eu lembro que eu fiz uns exames de sangue que colhia num vidrinho de alumínio, um recipiente de alumínio, e esse era mandado para São Paulo. Eu acho que era para poder ver coisas hormonais, de tireoide, eu acho que era isso. Eu lembro que meu esposo também fez exames para poder ver o que era. Tinha uns exames que eram específicos. Graças a Deus nós tínhamos plano de saúde,
Então, eu fazia esses exames específicos, eu já fazia, né, pelo plano. Eu lembro que tinha assim, tem que fazer o exame, um ultrassom no terceiro dia da menstruação, tinha que ser naquele dia exato. E eu fiz todos os exames. Eu lembro que era dezembro, ia ter o resultado. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, ai, hoje eu vou e eu vou descobrir por que que eu aborto. E se eu descobrir, eu trato e tenho filho. Eu queria ter alguma coisa para ter que tratar para poder resolver, né? Eu queria tratar a causa do problema. Quando eu chego lá, vem uma médica, que era uma das residentes, aluna ali do professor, do doutor Túlio, que era o professor, né? E ela falou assim: olha, o doutor Túlio mandou falar para você que você não tem nada. E eu, nada? Aí eu falei assim: talvez meu útero é introvertido, que é o útero virado, né? Não, não é, seu útero não é introvertido. Eu falei assim: será assim então não é a minha imunidade que fica alta? Porque quando a mulher engravida, o que que acontece? A imunidade dela tem que cair para o seu corpo não ver que aquilo que está dentro do seu útero é um corpo estranho e não expulsar de lá, né? Não expulsar o bebê. Então a imunidade da mulher cai. E ela, não é nada disso. Eu voltei tão triste porque eu queria ter um problema para poder tratar a causa. Então, tipo assim, era só Deus mesmo, né? Aí eu cheguei que eu não tenho nada. Nem eu e nem o meu marido tínhamos nada. E eu tive 3 abortos, nada segurava a minha gravidez. E eu pensei assim, também não vou engravidar mais, não vou engravidar. E eu lembro que ela falou assim, olha, o doutor Túlio pediu para falar para você que se você não quiser engravidar, que é para você não tomar anticoncepcional, evita de outra maneira. E eu fiquei sem beber anticoncepcional por 2 anos fazendo tabelinha. Nessa, eu engravidei. 2 anos depois, a minha tabelinha furou, eu não sei que jeito minha tabelinha furou, e eu engravidei. E quando eu fiquei grávida, eu pensei que eu estava com dengue, porque em 2007 eu havia tido dengue e, tipo assim, era uma fraqueza, aquela sensação de desmaio, vomitando, e era idêntico. Eu lembro que eu comecei a passar mal. Falei, eu tô com dengue, era numa sexta. Eu fiquei sexta, sábado, domingo. Eu lembro que sexta e sábado eu trabalhei passando mal, achando que eu tava com dengue. Quando foi na segunda-feira, meu marido falou assim: Janete, eu não aguento ver você passando mal e você indo pro médico. E por que que eu achei que eu não estava grávida? Porque eu havia menstruado, eu estava menstruando, minha menstruação não tinha parado. E quando eu chego lá, o médico vai e me pede um beta, eu fiz um beta e eles mandaram embora para casa e me deu uma senha, né, para depois eu consultar pela internet o resultado dos meus exames. E falou assim: olha, 1 hora você já pode entrar lá, que já vai estar disponível o resultado do seu exame. E eu lembro que eu entrei, aí eu cheguei aqui e dormi, porque eu tava passando muito mal mesmo. E eu entrei e eu dormi. Eu levantei, eram umas 4 horas da tarde. Quando eu fui consultar, meu exame estava 55 mil, meu beta tinha dado. Para vocês terem ideia, 30 já é gravidez. Acima de 30 já é gravidez. E o meu tava em 55. E eu peguei o telefone, liguei para minha médica, né, que era a minha cliente, e falei assim: Fulana, um exame de 55 mil é quanto tempo de gravidez? Ela, mais ou menos 3 meses. De quem que é esse resultado? Eu falei assim: meu. Ela, mentira. Eu falei: é meu. E eu falei pro meu marido esse dia, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, porque eu pensei, e se eu abortar, né? Foi a mesma coisa de falar, conta. E ele saiu contando. Gente, mas eu tive uma gravidez tão saudável, tão saudável. Realmente Deus havia me curado, não tinha mais nada. Eu tive uma gravidez tão saudável que aos 7 meses meu marido pintou aqui em casa e tinha caído muita tinta no chão. E eu tava com barrigão pro meu chá de fralda. Eu lavei tudo, assim, ó. Eu e uma outra amiga minha que também tava grávida, a Rose tava grávida da Valentina, ela tava na minha frente com 2 meses, ela já tava de 9 e eu de 7, né? Ela já tava no 9º mês. E a gente lavando aqui o chão, eu de 4, com uma palha de aço, não tive nada. Lavei janela, lavei tudo. Tudo, eu fazia tudo. Eu fiz. E Deus me deu uma gravidez saudável. Quando foi no dia 5 de dezembro de 2011, nasceu Samuel. Samuel
é de propósito o nome, que significa Deus me ouviu ou Deus me responde. Ana, quando teve Samuel, ela colocou de Samuel, que é Shamuel, Shamu. Ouviu, me responde, ouviu. El é Deus. Então, Deus me ouviu, Deus me respondeu. Então, quando eu falo Samuel, é Deus me respondeu. É a resposta de oração. E eu esqueci um detalhe, porque quando eu tinha desistido de ser mãe, né? Assim, por um tempo, né? Eu falei, agora eu vou sossegar, não vou engravidar. Eu lembro que eu fui em Goiânia uma vez e a minha prima falou assim, quando que você vai dar filho pro seu marido, né? Falou comigo com a minha irmã, quando que vocês vão dar filhos pro marido de vocês? E eu contando pra ela, e ela também teve um aborto, e ela disse que Deus falou com ela em Isaías 54. Gente, a palavra era pra ela. A história dela também é muito bonita. E ela falou que Deus tinha dado para ela Isaías 54. E eu peguei essa palavra para mim, que é: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegria. Exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que a da mulher casada, diz o Senhor. Versículo 2: alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação e não impeças, alonga as suas cordas, firma bem as suas estacas. No versículo 7, por breve momento te deixei, com grande misericórdia torno a colher-te. Eu me senti abandonada quando eu tive o segundo aborto, no mês de junho, frio. Eu sozinha naquele hospital, com um aborto, eu me senti abandonada. E essa palavra, por um breve momento, eu te deixei, mas com grande misericórdia eu volto a acolher-te. Versículo 8. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Essa passagem aqui, essa palavra de Isaías 54, Deus está falando com o povo de Israel, mas eu tomei essa palavra para mim. E lá no versículo 13, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos teus filhos. Eu lembro que por um ano, 2010, eu orei, eu lia todo dia à noite esse capítulo e eu orava, eu fazia a oração de Raquel. Raquel não orou. Raquel falou para Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Dá-me filhos, senão eu vou morrer. E eu falei isso para Deus. Eu orava, Senhor, dá-me filhos. Dá-me filhos, senão eu morro. Me dá filhos, senão eu morro. Porque era uma dor tão grande, tão grande. E eu ouvi uma música da Fernanda Brum com a Ana Paula Valadão, porque as duas, né, teve históricos de aborto, com problema de fertilidade, e elas gravaram uma música assim, não é tarde, eu nem vou cantar aqui, né, para o YouTube talvez pode dar direitos autorais, mas a letra fala, não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, é esperança, é só olhar num olhar de uma criança, num sorriso de uma mãe que deu à luz. E eu ouvi essa canção e lia Isaías 54, tomava posse dessa palavra, dessa promessa e orava, dá-me filhos, senão eu morro, dá-me filhos, ó Deus, que era a oração de Raquel. No versículo 17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usar contra ti em juízo, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Vixe, esse barulho foi a porta que bateu ali. O vento bateu a porta. E eu orava isso aqui quando foi no dia 5 de dezembro de 2011, o Samuel nasceu. Deus me deu o Samuel, que é Shamuel. Deus me ouviu, Deus me escutou. Passado 10 anos depois, Deus me deu outro filho, o João, porque eu pensava assim, no dia que o Samuel tiver 2 anos, eu engravido. Quando eu vi que o Samuel tinha 2 anos, eu vi que ele era muito pequeno, muito dependente, falei, o dia que ele tiver 4, eu vou engravidar. Quando ele tinha 4, ele já era independente, mas eu pensei, nossa, começar tudo de novo. E o Samuel falava, mãe, eu quero ter irmãos. Eu peço para Deus, quem dá filhos é Deus. Quem dá irmão é Deus. E ele orava, Senhor, eu quero 6 irmãos, 3 irmãs e 3 irmãos, porque eu quero que faça os pares.
Eu lembro que um dia nós estávamos almoçando, ele falou assim, Deus não precisava me dar 6 irmãos, se ele me desse um já estava bom. Esse dia, gente, o céu fez, os anjos cantaram amém, Deus falou amém, porque em 2020, junho de 2020, lockdown, tudo fechado, eu tive uma infecção de garganta. Fui para o hospital achando que era Covid, chegou lá, não era Covid, eu não estava com Covid, era realmente infecção de garganta. A médica me deu 14 dias de antibiótico, eu tomei o antibiótico. Eu não sabia que o antibiótico cortava o efeito do anticoncepcional. Tomei por 14 dias, passado um tempo, eu fiz um arroz com uma couve dentro, eu vomitei os bofos, eu pensei, tô grávida, porque o vômito de gravidez é diferente. Eu falei, eu tô grávida. Meu marido falou, deve ser o calor. Comprei o exame, deu positivo, eles ficaram muito felizes. O Samuel falava assim, mãe, a minha boca tá rindo sozinha. Eu, pelo amor de Deus, não acredita nesse exame. Porque eu fiquei assim, passada. Eu grávida, lockdown, Covid. Gente, o que vai ser? Eu fiquei assim, em choque. Eu não fiquei triste, eu não fiquei alegre, eu fiquei assim, passada. 10 anos depois, quase 10 anos depois, eu pensei, será que eu fiz bagunça com esse remédio? E depois, conversando com o meu médico, ele me falou assim, Janete, realmente, o antibiótico corta o efeito de anticoncepcional. Mulher também que toma remédio para emagrecer e toma anticoncepcional, esses remédios para emagrecer cortam o efeito do anticoncepcional. E eu engravidei do João em 2020, no lockdown. Em 2021, maio de 2021, o João nasceu. Gente, o interessante é que eu falava assim, o dia que Deus me der filho, eu quero um bebê bem pequenininho, e que nasça na chuva, que esteja chovendo muito. Por quê? Eu queria um bebê pequenininho, para ter muito tempo o bebê, para ele demorar de crescer. E eu queria chuva para ficar aconchegante com ele dentro de casa. E o Samuel tinha muito macacão, então podia chover à vontade, que ele ia ter roupa seca. Gente, Deus cumpriu o desejo do meu coração. O Samuel nasceu em dezembro de 2011. Pensa o tanto que chovia. Dezembro de 2011 até março de 2012, o tanto que chovia. E eu fiquei desse jeito com ele quentinho dentro de casa. E o Samuel nasceu com 2,5 kg. Um bebê pequenininho mesmo. Que, no entanto, as roupas P ficava grande para ele. Aí eu pensei assim, o dia que eu tiver outro filho, eu não quero mais ter um bebê pequeno. Eu quero já um bebê maior, mas que nasça no frio. Porque eu iria também o quê? Ficar aconchegante dentro de casa, no frio, mas eu queria que fosse um bebê maior para poder vestir as roupinhas, porque assim, o Samuel demorou de vestir aquelas roupinhas, as roupas tinham que ficar dobrando, porque como ele era muito pequenininho. Gente, quando foi 10 anos depois, nasce o João, que significa Deus é gracioso, Deus é bom. Nasceu o João, que também é de propósito, e eu coloquei o nome de João por causa de João, discípulo, que era o discípulo amado de Jesus. Jesus nunca disse que ele era o preferido, que ele era o amado. Jesus nunca falou assim, João é o preferido, mas João se sentia amado. João se sentia amado por Jesus. E por isso eu coloquei o nome de João. João, que é amado do Senhor. É João William, mas não é composto, é por causa do sobrenome do meu marido. Ele nomaram William Galvão Andrade. E é Samuel William e João William. E eu coloquei João, que é Deus é gracioso, Deus é bondoso. Então, isso significa João. Veio o João grande, com 3,550 kg, já era um bebê maior, né? 3,550 kg. E era frio. Gente, o João nasceu em 2021, abril, já estava fazendo frio. Esse ano não tá muito frio, não tá muito frio. E ele nasceu, foi tanto frio, porque aqui em Minas Gerais, aqui perto, em Patrocínio, foi tanto frio que caiu geada, que queimou na época todo o café, porque o café aqui, Araguari, Patrocínio, é muito forte o café aqui na região. E eu lembro que queimou o café por causa da geada, o café até subiu por causa da queimada que a geada queimou o café, de tão frio que era. Era tanto frio. Então, Deus ouviu e atendeu o desejo do meu coração. Deus me deu filhos, depois de 11 anos, chorando, querendo filhos, 11 anos de casada. Deus me deu o João. 10 anos depois, Deus me deu Samuel. 10 anos depois, Deus me deu o João. Eu tive o Samuel aos 29 anos e eu tive o João com 39 anos, 10 anos depois. Mas Deus é que dá força, né?
já tive o João mais velha, mas Deus nos dá força. Se Deus deu, Deus capacita, Deus traz de novo a juventude, né? A palavra do Senhor faz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então Deus me deu toda a juventude, toda a força para mim poder estar criando outro filho. O João já vai fazer 3 anos agora, na próxima quarta-feira. Então, Deus ouviu a minha oração. Então, se você não tem filhos, não desista. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você pede. Deus pode fazer mãe de filhos. Deus deu para Ana, o Samuel. Deus deu para Sara. Sara era estéril, depois veio a nora dela, Rebeca, estéril, Deus cura Rebeca. Depois veio a Raquel, que é a esposa de Jacó, estéril, 3 gerações que Deus havia falado que ia fazer. Ó, Abraão, eu vou te fazer de você uma grande nação. Sara estéril. O filho dele casa com a mulher estéril, Rebeca. O neto casa com Raquel, estéril. 3 gerações de estéril. Deus falou que ia fazer deles uma grande nação. E quando chega em Raquel, a Jacó casa, tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Deus cumpre a promessa. E hoje em dia, até nós somos filhos de Abraão através da fé. Pela fé, lá em Gálatas, fala que nós fomos feitos filhos de Abraão por meio da fé. Então, Deus cumpriu a promessa para Abraão depois de 25 anos. Deus cumpre a promessa. Deus cumpriu a promessa para mim. Depois de 11 anos, Deus me fez mãe de filhos. Mas não desista, ó. Tome posse da palavra de Deus, creia na palavra de Deus, porque o nosso Deus é poderoso para fazer. Efésios 3:20. Muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se você ficou até aqui, eu queria pedir para você, curta esse vídeo, compartilha, porque talvez pode ir de encontro a outra pessoa que já desistiu, mas que quer ouvir essa palavra, que precisa de ouvir essa palavra. O meu compartilhamento, gente, não é para ter visualização. O meu compartilhamento realmente é genuíno, para que outras mulheres que passou pelo que eu passei, eu contando aqui, não me emocionei nenhuma vez, não chorei, mas só Deus sabe o quanto eu chorava, o quanto eu sentia vergonha de ver outras mulheres grávidas. Não que eu tinha inveja delas, eu não tinha inveja, mas assim, eu ficava constrangida de ver outras mulheres tendo filho, Deus dando filho para outras mulheres abortavam. Eu via nas reportagens mulheres abandonando os filhos, jogando filho em lata de lixo, jogando filhos em saco. Lembra da Lagoa da Pampulha, em BH, quando aquele homem achou um bebezinho recém-nascido dentro de um saco, dentro da lagoa? E eu aqui querendo ter filho e as pessoas jogando filhos fora, né? Mulheres que abortam, né? Mas talvez tem você ou alguma conhecida sua que precisa de ouvir essa palavra. Envia, compartilha esse vídeo, é genuíno, é para que elas não desistam da promessa de Deus, porque Deus é poderoso para fazer muito mais. Então você curta esse vídeo, compartilha, envia para mais mulheres, para mais pessoas e se inscreva no canal, tá bom? Que Jesus possa te abençoar, graça, paz, saúde e bondade da parte de Jesus Cristo. Até a próxima!